Olá, turminha! Essa é a nossa aula de criação de vídeos e a gente está falando de roteiro. E eu sou a Karen, para quem já me conhece, para quem não me conhece, prazer. Vamos escrever um roteiro de vídeo e a gente precisa do quê? De personagens. Quem fez a atividade anterior fez a fichinha com quem? E escolheu alguém para ser o protagonista, o ator principal do seu filme. E muito bem, vamos ampliar um pouquinho essa sua tarefa. Você já tem seu ator principal? Por exemplo, se fosse o filme do Batman, seria o Batman. Mas o que seria o Batman se não fosse o Coringa? Você precisa de um antagonista, alguém que impede o protagonista de conseguir o que quer. Essa vai ser a pessoa que vai fazer a história ter graça, porque daí o herói vai passar por dificuldades, vai vencer essas dificuldades e aí a gente tem toda a graça do nosso filme. Se fosse o filme do ET, quem que é o antagonista? Elliot é o protagonista. O ET é o protagonista também, ele também faz parte da história. Antagonistas são as pessoas que eles querem esconder o ET, de quem eles querem esconder o ET. Então você pode abrir mais uma fichinha e criar seu antagonista. Você também pode criar coadjuvantes, são as pessoas que ajudam o nosso protagonista. No caso do filme ET, são os irmãos. A mãe depois ela era antagonista porque ele estava escondendo da mãe o ET, mas depois ela ajuda. Você pode ter uma virada também no filme. Pegue a sua fichinha e coloque lá o protagonista numa ficha, o antagonista na outra e um coadjuvante ou dois na outra. E descreva como eles são, a idade, o que eles gostam de fazer, quais seus medos, quais seus sonhos. E tudo bem se você não quiser colocar coadjuvantes, pode ter só um ator principal, mas você precisa ter um antagonista. Pode ser uma pessoa, pode ser até uma situação pela qual essa pessoa vai passar. Porque senão o filme fica sem graça, você tem que ter algum conflito. Então você pode expandir o seu quem. Agora vamos falar de onde. Onde a história se passa. Se você fez a atividade anterior, você preencheu a fichinha e narrou qual é o ambiente. Se formos pegar o Batman, por exemplo, seria Gotham City, uma cidade tomada pelo crime sombria. Essa história se passa em mais de um local ou só em um local? Qual é a cidade? Descreva os locais ou o local. Que tipo de pessoas? É de noite, é de dia? Qual é a sensação que queremos passar? Nessa cena do filme ET, por exemplo, tem uma sensação sombria, tá de noite, tem neblina, que é para dar um suspense mesmo antes dele entrar na casinha e descobrir o ET lá. Descreva então, pega a sua fichinha, se você já escreveu o local lá, expanda um pouquinho mais essa ficha. Escreva mais sobre o local que você escolheu para a sua história. Vamos lá. Você tem quem? Quem está participando da sua história? Você tem onde? Onde essa história acontece? Agora chegou a hora do o que. O que vai acontecer com o seu personagem? Vamos pensar numa linha de ação. Quanto mais para cima, mais ação seu filme tem. Quanto mais para cá, mais está chegando perto do final, que aqui é o tempo. Final do filme. Isso é um gráfico. Vamos começar a andar. A gente começa o filme devagar, tem as letrinhas e tal. Aí começa o filme. Temos o começo. No começo é quando a personagem, a situação é apresentada. A gente tem aqui o personagem vivendo sua vida, onde ele mora, no local. Se fôssemos pensar, por exemplo, no filme do Batman, a gente teria lá não o Batman, né? Porque ele não começa logo de Batman na história. A gente apresenta primeiro o personagem, o Sr. Wayne está lá, Bruce Wayne está lá na sua mansão fazendo alguma coisa. Daí acontece um crime. E aí ele vira o Batman. A ação começa a ficar melhor. A gente vai chegando perto do meio. Ele descobre que é o Coringa. Aí quando tem aquela batalha principal, a gente está falando do meio do filme, que é o máximo do filme. Aí as coisas começam a se desenrolar até chegar ao fim, onde ele vence o Coringa. E tem que deixar uma mensagem, que pode ser positiva, pode ser o que você quiser. Depende do que você quer fazer com o seu filme. Então, pega as suas fichinhas, pega a sua ficha do personagem, pega a sua ficha do onde,
pega a sua ficha do antagonista, né, que seria o vilão, e começa a fazer mais fichas. Coloca uma ficha para o começo, coloque uma ficha para o meio, coloque uma ficha para o fim. E depois comece a pôr mais fichinhas no meio do caminho. Entre o começo e o meio, coloque mais coisas acontecendo na história. Entre o meio e o fim, coloque mais fichas com outras partes da história. O legal de você fazer fichas é que você pode trocá-las de lugar, até você estruturar a sua história. Isso aqui é o principal. Com base nessas fichas, você vai começar a construir seu roteiro, porque você já vai ter o seu personagem, você já vai ter o seu ambiente e você vai ter o que vai acontecer em fichinhas que você pode ordenar e reordenar para depois a gente escrever o roteiro. Beleza? Vamos lá, faça esse exercício para a gente poder ter um roteiro e começar a pensar na nossa gravação. Um abraço, até mais!